Caro telespectador, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, ao longo deste trimestre, os 10 mandamentos, valores divinos para uma sociedade em constante mudança. Nós estamos fazendo um passeio pelos mandamentos, fazendo as aplicações, as adequações para os dias de hoje. E a nossa lição, que será tratada e abordada nesta aula, será a lição de número 10, cujo título é Não Furtarás. Então, é a respeito desse assunto que nós vamos estudar. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28. Veja aí o que diz o texto bíblico. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, essa é a orientação bíblica. E a verdade prática, que é o texto aplicativo, diz o seguinte: o 8º mandamento diz respeito à proteção da propriedade e abrange grande número de modalidades de furto sobre os quais o cristão precisa vigiar para não cair nas ciladas do diabo. Muito bem, meu caro telespectador, telespectadora, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Permaneça conosco, voltaremos daqui a pouco, eu e o pastor Fábio, para debatermos a respeito desse assunto. Amado telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria para nós, mais uma vez, estar aqui com vocês, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje trata a respeito do 8º mandamento do Decálogo. O 8º mandamento do Decálogo afirma em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, não furtarás. Então, é o 3º mandamento do Decálogo, que começa com uma negativa. Estudamos o 6º mandamento, que fala não matarás. Na semana passada estudamos o 7º mandamento, que fala não adulterarás. E hoje o 8º mandamento, não furtarás. O 6º fala da proteção à vida, não matarás. O 7º mandamento, da proteção da família, não adulterarás. E hoje, no 8º mandamento, quando a Bíblia diz não furtarás, a Bíblia também está ensinando, através deste mandamento, um princípio muito importante para governar as relações sociais entre as pessoas, que é o respeito à propriedade. O respeito à propriedade. Então, é um mandamento que diz respeito à relação de uma pessoa com a outra, de nós, de uns com os outros. E nenhuma sociedade alcançará a paz, nenhuma sociedade vai viver tranquilamente se não houver um respeito mútuo à propriedade alheia. A propriedade é resguardado na palavra de Deus. Todo ser humano, como diz aqui na introdução da nossa lição, então diz na nossa introdução, não pode haver paz numa sociedade se não houver respeito mútuo pela propriedade. Todo ser humano tem o direito de possuir bens e propriedades, e tendo conseguido as coisas de maneira lícita, ninguém tem o direito de privá-lo de suas conquistas. Então, a palavra de Deus, ela reconhece a importância de que, se você trabalhou licitamente, se você trabalhou honestamente e conseguiu conquistar alguma propriedade ou algumas propriedades, você tem o direito de uso sobre elas, e nenhuma outra pessoa poderá querer tomar esta propriedade sua. Então, daí o 8º mandamento. Então, na lição de hoje, esse primeiro tópico, nós vamos estudar a abrangência, o objetivo e o contexto do 8º mandamento. No segundo tópico, a legislação mosaica, sobre o furto, detalhes de como era lá na sociedade em Israel.
No terceiro também, vamos continuar o estudo sobre os danos materiais, porque nas relações entre as pessoas, pode uma pessoa causar dano material a outra pessoa, e nós vamos ver na palavra de Deus que a Bíblia recomenda que haja o ressarcimento ou a reparação do dano. E nós vamos ver que isso tem fundamento no segundo grande mandamento que Jesus ensinou, de amar o próximo como a si mesmo. Se a gente não quer que ninguém venha tomar a nossa propriedade, também nós não devemos tomar a propriedade de ninguém. E no final, no tópico 4, nós vamos falar a respeito do trabalho, dos bens, a visão do Novo Testamento a respeito deste assunto. Vamos também estar falando sobre justiça social, sobre pagamento justo do salário do trabalhador que o patrão deve praticar, e vamos ver também algumas formas modernas de usurpação dos bens de outras pessoas que acontece, que temos que analisar à luz da palavra de Deus. Então aqui no tópico 1.1 da nossa lição, quando fala sobre a abrangência do oitavo mandamento, diz aqui o nosso comentarista, que o oitavo mandamento, não furtarás, diz respeito a qualquer negócio com vantagem ilícita e que deixe o outro no prejuízo. Então, assim, de forma mais abrangente e falando em termos de princípio, então furtar, ela se refere a toda e qualquer obtenção de vantagem ilícita, ilegal, e que deixe o outro no prejuízo. Então, negócio bom é negócio que os dois saem ganhando, e não um sai ganhando e outro perdendo. Então, aqui em Levítico, no capítulo 6, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: se alguém cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, roubado, ou se lhe extorquir algo, e por aí vai. Então aqui diz que é pecar contra Deus aquele que engana o seu próximo, aquele que tira alguma vantagem ilícita do seu próximo. Ainda em Levítico, no capítulo 19, no versículo 11, a Bíblia recomenda, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. O engano, o popularmente chamado aí pelas pessoas de 171, tem pessoas que são tão enganadoras que são batizadas aí na linguagem popular de 171, que é o número do artigo do Código Penal que trata sobre engano. Isso também é uma forma de furtar e de transgredir o oitavo mandamento. No versículo 13 aqui de Levítico, capítulo 19, a Bíblia diz: não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Então tem pessoas que oprimem, principalmente patrões oprimem trabalhadores e outras pessoas, outras relações sociais que não seja somente de patrão e empregado, oprime o outro, querendo tirar vantagem do outro, e até mesmo o patrão que demora para pagar o seu funcionário. Ele tem o dinheiro para pagar, chegou o dia de pagar, mas ele fica dando maçada. E isso Deus também não se agrada, pastor Zé Roberto. Tudo isso envolve transgressão do oitavo mandamento. Então, são tipos de furto diferentes. Exatamente, pastor Fábio, meu caro telespectadora, a abrangência deste mandamento, ela alcança diversos aspectos da sociedade. O pastor Fábio, inclusive, já ressaltou alguns. Nós podemos pensar em questões de roubo, questão de furto, Inclusive, há alguns especialistas que tentam fazer essa distinção. Alguns dizem que roubar pressupõe violência, pressupõe a presença da vítima, enquanto que o furto é algo ardiloso, algo que você faz pelas costas. Inclusive, o sistema judiciário brasileiro faz essa distinção. No entanto, aqui no texto bíblico, fazendo uma exegese, uma interpretação do texto aqui de Êxodo, ele não faz essa distinção especificamente, pastor Fábio. Ele abrange diversas facetas e nuances do furto, do roubo, da pessoa que se apropria indevidamente daquilo que não lhe pertence. Então, um dos objetivos aí, justamente aí no ponto 1.2, o principal objetivo desse mandamento é justamente ressaltar
O propósito do mandamento é ressaltar o respeito pelos bens alheios e pelo próximo. Vinculado a este mandamento está a questão do trabalho. Nós iremos aprofundar no ponto 4 da nossa lição, mas nós já adiantamos aqui o versículo da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, no qual ele diz: aquele que furtava. Isso quer dizer que na igreja haviam pessoas que haviam se voltado para essa prática, e diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, olha, tem uma saída, tem um diferencial. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com quem repartir e com o que tiver necessidade. Alguns aspectos desse versículo aqui, interpretativos, é que é possível que alguém que furtava ou alguém que furta pare e deixe de furtar, não é? Segundo, que a pessoa que furtava, ela pode passar a trabalhar, e trabalhar inclusive com as mãos. Uma curiosidade aí cultural, os gregos não gostavam do trabalho manual. E o próprio Paulo dava exemplo. Ele era um fabricante de tendas, ele trabalhava com as mãos e via nesse trabalho dignidade, porque os gregos valorizavam e às vezes supervalorizavam o trabalho intelectual em detrimento do trabalho braçal, o manual. Isso é uma demonstração de que todo tipo de trabalho é digno de respeito, é digno de valor. E Paulo diz mais: para que tenha com quem repartir. Ou seja, o objetivo central do trabalho, mesmo aquele que consegue adquirir os seus bens e consegue fazer uma fortuna, digamos assim, com os seus bens, não é apenas para ele tirar proveito pessoal daquilo que ele conseguiu obter. Existem algumas pessoas que estão por aí que dizem assim: eu ganhei o meu dinheiro é justo, o meu dinheiro é lícito, melhor dizendo, e nem sempre o é. Algumas pessoas querem fazer fortuna ilicitamente, mas mesmo aquele que ganha licitamente, essa pessoa tem uma responsabilidade de repartir, de dividir e de exercitar a generosidade, como nós iremos ver um pouco mais adiante. E aí, pastor Fábio, um outro ponto que a gente precisa avaliar aqui, o ponto 1, ponto 3, é essa questão do contexto, né? Precisamos avaliar a questão do contexto dessa passagem. É isso aí, pastor Zé Roberto. Esse mandamento a respeito do não furtarás, ele é bem abrangente e envolve realmente toda e qualquer vantagem ilícita que deixa outra pessoa no prejuízo. Mas na época de Israel, na época em que Deus usou Moisés para entregar este mandamento a Israel, havia um costume muito grande de roubar pessoas para serem vendidas como escravas. Então, as pessoas eram tidas como mercadorias e muitas pessoas eram vendidas como escravos. Tinha gente que vendia pessoas e tinha outras que compravam pessoas como escravos para se constituir em força de trabalho para a sua fazenda, etc. Então, isso era uma prática condenada fortemente pela lei, inclusive com pena de morte. Se alguém roubasse uma outra pessoa, roubasse uma pessoa e vendesse ela como escravo, isso era condenado pela lei. E a gente observa, por exemplo, que os irmãos de José venderam José para os ismaelitas. Eles venderam seu irmão para os ismaelitas e inventaram aquela mentira para o pai deles, dizendo que ele tinha sido comido pelas feras, mas a lei condena terminantemente essa prática de vender pessoas, roubar pessoas e vendê-las como escravos. É tráfico, vamos dizer assim, de seres humanos. E o que dizer, o que a gente observa de vez em quando nos noticiários, de crianças sendo raptadas, crianças sendo roubadas, sequestradas para serem vendidas para outras pessoas, para outros países. Tem pessoas até que sequestram crianças, roubam crianças para tirar órgãos vitais, para tirar coração e outros órgãos vitais, para poder fazer uma cirurgia e salvar a vida de outra criança em outro país. Tem pessoas até que roubam pessoas, especialmente crianças, adolescentes,
para fazer ritual de magia negra. Então, tudo isso são formas cruéis e terríveis de rapto, de roubo, de furto de pessoas, que é condenado na palavra de Deus, não somente no Antigo Testamento, em Êxodo 21:16, Deuteronômio 24:7, mas também no Novo Testamento. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, a respeito desse tipo, né? Para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à doutrina. Os sequestradores, né, de pessoas que roubam, pessoas, Tito 2:10 também condena esta prática. Então, meu querido telespectador, já estamos no final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para continuar o debate da lição da Escola Bíblica Dominical. Fique conosco e até já. Amado telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, a lição de hoje em estudo é a respeito do 8º mandamento, não furtarás. E segundo aqui define o comentarista da nossa lição, ele disse que furtar aqui diz respeito a qualquer negócio com vantagem ilícita e que causa, né, prejuízo a outra pessoa ou prejuízo a um grupo ou à sociedade. Aqui no tópico 1.2 da nossa lição, né, fala que a desonestidade em todas as suas modalidades é um câncer na sociedade, um mal que precisa ser erradicado. Estamos presenciando no nosso país, está uma efervescência muito grande no nosso país, um clamor popular muito grande a respeito da corrupção, e todo mundo é contra a corrupção e aquela coisa toda, tem processos, investigações, Polícia Federal, Ministério Público, e Justiça e tanta coisa, e todo mundo acusando todo mundo de corrupção e ninguém assumindo que é corrupto. E a gente observa que a corrupção ela é um mal característico e inerente da natureza humana, carnal e pecaminosa. Acontece que o nosso país, o Brasil, tem se mostrado como um dos países mais corruptos do mundo, e a gente vê que, embora a corrupção seja um mal da natureza humana, carnal, pecaminosa, nós vemos países que têm um nível de corrupção bem menor. A lei é mais rígida, a lei é mais rigorosa, né? Não há tanta impunidade. Enquanto que no Brasil a gente vive esse processo histórico no Brasil de que há uma corrupção generalizada, desde a corrupção praticada por indivíduos nas pequenas coisas do dia a dia, como também por agentes públicos, governos, e a coisa está cada vez mais generalizada, e a gente está vivendo uma sensação de que muitas pessoas acham que está todo mundo roubando, eu vou roubar também, eu também tenho direito, e isso é um problema muito grave. Se as pessoas começarem a ter essa visão, é uma coisa muito grave, que só vai aumentar cada vez mais, pastor Zé Roberto, os problemas sociais. Isso mesmo, pastor Fábio. E aqui eu quero aproveitar, fazer um esclarecimento, dizer ao meu caro telespectador, telespectadora, que nós somos favoráveis à democracia. A democracia é uma conquista, a democracia pressupõe valores cristãos, porque nós defendemos biblicamente a queda, o ser humano ele caiu, e por causa dessa queda ele é um pecador, uma pecadora, e os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, eles existem de forma a justamente fiscalizar com as suas devidas atribuições. Então, algumas pessoas querem rechaçar, falar mal da democracia, e eu quero aqui defender e dizer que se é ruim com ela, pior ainda sem ela. Então, a democracia é necessária. Por outro lado, nós temos um problema aí, como o pastor Fábio bem ressaltou, um problema histórico de corrupção, e nós queremos dizer que essa corrupção existe porque o ser humano justamente é caído, tem seus interesses, é egoísta. Isso não precisa ir muito longe para a gente perceber isso no cotidiano. Agora, nós precisamos, neste país especificamente, primeiramente resgatar
o valor do que é público. Um dos grandes problemas historicamente nesse país é que algumas pessoas elas querem se utilizar daquilo que é público como se fosse privado, como se fosse particular. E as pessoas utilizam as grandes corporações, principalmente os candidatos, quando estão no processo sucessório, e depois que se elegem, eles querem dar contrapartida para aqueles que se elegeram, e aí acaba gerando um sistema rotineiro de corrupção. E aí nós precisamos defender uma reforma política nesse país, uma reforma que seja digna de uma democracia e que venha barrar de algum modo esses problemas de corrupção que nós temos testemunhado e que existe já de longas datas. Algumas vezes a mídia propaga, algumas outras vezes não, dependendo dos seus interesses, mas o mais importante, como cristãos, é que nós devemos defender a ética, defender uma moral, o respeito por aquilo que é público, para que de fato nós tenhamos, Pastor Fábio, na nossa sociedade, as necessidades básicas sejam cumpridas, principalmente uma educação de qualidade, o sistema de saúde público. E isso não acontece justamente porque às vezes há dinheiro, há recurso, mas ele é desviado e as pessoas acabam utilizando em benefício próprio. E é uma forma de furtar e de transgredir o 8º mandamento. Com certeza. E, pastor Zé Roberto, um princípio aqui dessa lição, desse 8º mandamento, é o respeito da propriedade alheia. E tem propriedades que pertencem a indivíduos, tem propriedades que pertencem a empresas, pessoas jurídicas, e tem a propriedade pública. Então, às vezes, tem pessoas que até respeitam a propriedade particular de outro indivíduo, às vezes tem pessoas que até respeitam a propriedade de uma empresa, mas quando é uma coisa pública, aí acha que é dono. Então quer se apropriar de determinados bens públicos, acha, não, isso aqui é do governo, a gente pode levar, isso aqui é nosso mesmo. Na verdade, ele está querendo levar para um benefício pessoal em detrimento do benefício dos outros, porque a coisa pública é para benefício de toda a sociedade, de todo o público. Então, meu querido telespectador, no tópico 2.1 da nossa lição de hoje, fala sobre a legislação mosaica, sobre o furto, e aqui nesse tópico 2.1 fala da pena por furto de bois e ovelhas. Então aqui na nossa leitura bíblica em classe, no Êxodo capítulo 22, versículo 21, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Então esta era a lei que existia lá em Israel. Era um país agropecuarista, era um país em que a criação de animais era muito importante para a sobrevivência da família, e a riqueza de uma pessoa, a riqueza de uma família, a riqueza de um clã era medida também pelo número de animais que vivia, que aquela pessoa possuía. Então, se alguém roubasse, se alguém furtasse um boi, tinha que restituir, pagar 5 bois como multa, e se fosse ovelha, pagar 4 ovelhas. Mas se o animal furtado não fosse morto, e estivesse vivo, então ele devolveria o animal vivo, e além disso, como multa, tinha que trazer mais outro animal. Além de entregar o animal vivo, tinha que trazer mais outro animal, que é o que diz no versículo 4. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Então aqui a gente observa na lei mosaica, na lei aqui do Antigo Testamento, que Deus se preocupa em combater a impunidade. Uma das maiores causas de corrupção, de furto, de apropriação indevida de bens alheios, seja bens públicos ou privados, é a impunidade. A falta de punição estimula o ser humano a praticar esses furtos, esses roubos. Daí a importância para o nosso país de termos legislações fortes, de termos um sistema judiciário, polícias investigativas, não somente repressiva, mas polícias investigadoras, como Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Judiciária, que seja eficiente, polícia técnica, que possa ver as provas, levantar as provas, ou seja,
tem que haver todo o sistema judiciário, desde as polícias judiciárias, desde a parte de polícia científica, polícia técnica, como também o Ministério Público e a Justiça, tem que funcionar adequadamente para poder combater a impunidade. A sensação de impunidade estimula muito a corrupção, e a Bíblia, pastor Zé Roberto, é terminantemente contra toda e qualquer impunidade. A Bíblia fala de misericórdia, tal, mas fala também da punição e das consequências para o pecado. Isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, aí, em relação a essa questão do furto, do roubo, o livro do Êxodo, no capítulo 22, diz o seguinte: se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Versículo 3. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue, o ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Muito bem, essa imagem aí do ponto 2.2, a imagem fala sobre o furto à noite com arrombamento. Então, evidentemente, esta análise que nós estamos fazendo no contexto da legislação mosaica sobre o furto. Eu quero deixar isso bem claro, porque o nosso caro telespectador, ou telespectadora, pode pensar assim: então isso não acontece de fato. Por que é que a nossa lei não considera esse fator ou esse aspecto? Bem, a lei que nós temos hoje do sistema judiciário brasileiro é diferente do tempo de Israel. E algumas coisas se aplicam e outras não. No caso aqui para Israel, esse ponto 2 aí, furto à noite com arrombamento da casa, a lei lá em Êxodo 22:2 dizia que dentro de casa à noite, se o ladrão entrasse ali e se o dono da propriedade ele visse o ladrão, ou melhor, à noite, mesmo que ele não visse visivelmente, mas o ladrão estaria ali dentro de sua casa, ele poderia de algum modo se defender e, se fosse o caso, até matar o ladrão. E nesses casos de furto, roubo noturno, o dono da casa, o proprietário, ele seria acobertado e aquilo ali não se caracterizaria como um homicídio, e ele poderia argumentar que ele deveria, ou que ele fez aquilo em legítima defesa. Então, esse é o caso aí na lei judaica que permitia que o proprietário da casa, se fosse o caso, se defendesse, matasse até o ladrão, e ele poderia argumentar a legítima defesa. Agora tem o caso aí do 2.3, que é o caso do ladrão diurno, o ladrão durante o dia. De repente ele chega ali na sua casa, vai roubar alguma coisa, e de acordo com essa lei judaica, o ladrão não poderia vir, sob qualquer forma, ser morto. A sua vida teria que ser preservada, ele apenas poderia ou deveria pagar ou restituir o proprietário aquilo que ele haveria levado. Sob qualquer hipótese, a pessoa, o proprietário da casa, poderia matar o ladrão, sob o risco, inclusive, de responder pelo seu crime ou pela sua atuação. Então, a lei judaica, ela permite aí essa distinção entre a possibilidade de ser roubado à noite ou de ser roubado durante o dia, e a forma como o proprietário se defenderia nesses dois casos distintos. Mas que fique bem claro, isso aí é uma orientação com base na legislação mosaica. Daqui a pouco, depois do nosso breve intervalo, nós iremos falar a respeito dos danos materiais. Continue conosco, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate volta em seguida. Amado telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do programa de hoje, que trata sobre o 8º mandamento, que afirma: não furtarás, não furtarás. Este é o 8º mandamento, e furtar, roubar, aqui queremos dar uma definição muito mais ampla do termo, e mostrar que furto, aqui o roubo, é toda e qualquer apropriação indevida de bens e de vantagens que pertencem a outras pessoas. O próprio comentarista também usa esse conceito aqui no início da lição, uma vantagem ilícita ou que deixa outra pessoa no prejuízo.
e a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, você pode abrir aí a sua Bíblia na sua casa, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, tem uma recomendação da Bíblia muito séria, que diz assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então, a Bíblia é muito clara ao afirmar isso. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém pode oprimir ou enganar ninguém, nenhuma outra pessoa em negócio algum. Então, tenhamos cuidado em todos os negócios que a gente for fazer. A gente tem que ter cuidado para não causar prejuízo a outras pessoas, para não oprimir outras pessoas, porque isso não é prova de amor. Enquanto a Bíblia diz que amar o próximo como a si mesmo, se a gente fizer isso, a gente está fazendo uma coisa que não gostaria que ele fizesse conosco. Então, a gente está transgredindo o segundo grande mandamento que Jesus ensinou para nós, como também transgredindo o 8º mandamento do Decálogo, não furtarás, que foi também ratificado aqui no Novo Testamento. Então, negócio bom é negócio em que as duas partes saem ganhando, as duas partes saem satisfeitas. Então, não se contente, meu irmão, não se contente, minha irmã, em fazer algum negócio que você tem vantagem devida, com engano, em que a outra parte se saiu prejudicado e você depois não vai dizer que foi bênção de Deus, que não, foi enrolação. Então, Deus não se agrada disso e diz a palavra aqui em 1 Tessalonicenses 4,6 que Deus é vingador de todas estas coisas. Então, a gente precisa, pastor Zé Roberto, ter ética nessas coisas, mesmo que a outra pessoa, a outra parte não perceba que está sendo lesada, mesmo que a outra parte não perceba que está sendo prejudicada, nós temos o dever de evitar o prejuízo do outro. Isso mesmo. Inclusive, quem é negociante tem que ter cuidado. O lucro excessivo é crime, ou seja, os negócios são permitidos, mas existem limites, existem preceitos e princípios que devem ser obedecidos. Inclusive, quando grandes corporações vão entrar num processo de fusão, elas têm que se submeter ao crivo para saber se aquela fusão pode acontecer, se não vai prejudicar o mercado, e algumas questões são envolvidas. Então, o irmão vai vender um carro, alguém pergunta: e esse carro é bom, funciona, o motor está praticamente batido, como a gente costuma dizer, e uns: não, o carro é bom, tá? Não pode, meu irmão, isso não se faz, não é coisa de cristão, né? Outra coisa importante é que a gente aproveita, pastor Fábio, já que falamos aí questões de corrupção, de coisa pública e privada, que lá tem um irmãozinho lá que recebeu uma propina, né? Aí junta assim: irmão, recebi uma bênção, vamos fazer uma oração. Tem até aí na internet a famosa história da oração da propina. Um grupo de irmãos lá recebeu uma propina e foi agradecer a Deus e fazer uma oração. Irmãos, pelo amor de Deus, isso nos envergonha. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Isso não é coisa de cristão, né? Infelizmente, a corrupção se naturaliza, se normaliza e as pessoas acabam aceitando isso dentro de um padrão de normalidade. O que é triste, não é, pastor Fábio? É verdade, pastor Roberto. Uma mentira de tanto ser repetida não pode ser considerada nunca, jamais como uma verdade por nenhum de nós. Agora vamos para o tópico 3 da nossa lição. Aqui no tópico 3.1 fala sobre danos materiais que nós podemos causar a outra pessoa por causa de um animal solto. Está aí a figura aí na sua tela, animais soltos nas ruas que podem causar danos, causar prejuízos a outras pessoas. Então nós vemos aqui no versículo 5 da nossa lição, Deuteronômio, Êxodo capítulo 22, versículo 5, diz assim: se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Às vezes tem agricultores que soltam o seu boi, a sua vaca, o seu animal para pastar no terreno vizinho, para invadir a plantação vizinha. Imagina aí como é difícil para um agricultor estar plantando lá o seu milho, o seu feijão, já está com 90 dias com ele no campo, próximo de colher, feliz na vida porque vai colher, aí chega lá uma vaca, um boi e come tudo, acaba com tudo e ele vai ficar no prejuízo. Então, quem tem os seus animais deve ter cuidado, prender, criar, soltar dentro do seu cercado, do seu roçado, para não comer o roçado do vizinho. Então, até isso, a Bíblia
recomenda e traz aqui princípios para uma boa convivência. E aqui eu quero também chamar a atenção a respeito de proprietários de animais que deixam animais pastando nas rodovias. A gente está cansado de ver diariamente notícias de carros, de pessoas que viraram carro, que bateram, acidentes de trânsito graves, com mortes, né, com vítimas fatais, causado por um animal na pista, jumento, boi, vaca, enfim, ovelha, vários animais na pista, isso causando um acidente de trânsito muito grave. Então, é uma irresponsabilidade muito grande. Os donos desses animais, eles precisam ter cuidado e serem responsáveis pelo seu animal. Então, aqui naquela época, na Bíblia Sagrada, tinha também preceitos para pessoas que deixavam o animal solto, e quando aquele animal invadia a propriedade alheia, pastor Zé Roberto, e causava um dano material ao vizinho, esse dano tinha que ser ressarcido. Então, o princípio aqui, não somente de proteção da propriedade privada, mas também de reparação do dano material causado a outro. Isso mesmo, pastor Fábio. Isso acontecia também nos casos de queimada involuntária. Você vê aí o ponto 3.2 da nossa lição. Havia os casos, então, de que por alguma razão a pessoa incitasse ou colocasse fogo na propriedade alheia. Diz assim o texto bíblico: se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a mesa de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Aí fazendo a analogia que o pastor Fábio já fez, você imagina aquele irmão, aquele homem, aquela mulher, fez aquela sua plantação, vê ali o seu milho, né? O seu trigo, o seu arroz, e alguém vai passando por ali e de repente solta uma fagulha, um fogo, incendeia a plantação e toda a propriedade ali é perdida. Então é um desperdício e também é você retirar o direito da propriedade privada do outro. Então a pessoa nesses casos também ela deveria ser criminalizada e deveria ressarcir a pessoa que perdeu o seu bem. Aí, pastor Fábio, tem também a questão do furto e o ladrão aqui no ponto 3.3. Pois é, esse ponto 3.3 fala a respeito de furto que aconteceu de pessoas que estavam guardando algum bem ou algum dinheiro sob custódia. Então diz aqui os versículos 7 e 8 da nossa leitura bíblica em classe: se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Então veja que a preocupação de Deus em orientar o seu povo para respeito da propriedade alheia e respeito no sentido de reparar os danos materiais. Naquela época, tinha pessoas que guardavam sob custódia prata, colheitas, né, víveres, alimentos, enfim, animais de outra pessoa. Hoje em dia é muito comum as pessoas pegarem as suas fortunas e depositarem nos bancos. Por exemplo, quando você bota o seu dinheiro no banco, as suas reservas, as suas economias, você deu aquele dinheiro para o banco guardar. Então, o banco é responsável pelo seu dinheiro. Então, ele tem que prestar conta do seu dinheiro. Se, porventura, vier um assaltante, chegar lá no banco e roubar o banco, isso é problema do banco. O banco vai ter que devolver o seu dinheiro conforme você deixou a ele. Então, nessa época aqui também existia casos em que a pessoa deixava um animal para uma outra pessoa criar, deixava sob a guarda de outra pessoa um bem ou dinheiro, e aí poderia acontecer, né, de um ladrão vir e roubar aquela pessoa que estava guardando aquele bem. Então, se acontecesse isso, aquela pessoa que guardava o bem não era, vamos dizer assim, criminalizada por isso. Mas ela tinha que provar que não foi intencionalmente, porque muitas vezes ocorria, como hoje ocorre, pessoas que estão com um bem de alguém emprestado, e aí, sem querer querendo, aí diz que o ladrão roubou, e não sei o quê, inventa uma conversa mole para querer se apropriar daquele bem. Então, isso é uma coisa muito séria. E aqui eu quero, antes de chamar o nosso próximo intervalo,
eu quero aqui tocar num ponto muito importante, meu querido telespectador, é sobre essa história de empréstimo. Se você pegou emprestado um livro, um objeto, uma caneta, se você tomou emprestado dinheiro, ou seja, se você tomou emprestado qualquer bem material de outra pessoa, você tem um dever de pagar, porque se você não pagar, você está furtando, você está roubando, você está transgredindo o 8º mandamento e Deus não se agrada disso. Porque tem pessoas, pastor Zé Roberto, que são esquecidas, né, daquilo que deve, mas lembra daquilo que os outros devem a ela. Né? Tem pessoas enrolonas mesmo, tem pessoas malandras, né, que, sem querer querendo, tem uma história de um esquecimento, pede emprestado as coisas aos outros e aí não devolve mais, não devolve. Agora, se alguém pedir uma coisa emprestada a ela não esquece, anota lá no anota, tem uma lembrança grande, é ávida para cobrar dos outros. Dinheiro nem se fala. É ávida para cobrar dos outros, mas não tem a mesma agilidade para poder pagar o que deve. Então, isso aí não é coisa de crente, meu irmão, minha irmã. Vamos para mais um intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco desta lição, Não Furtarás. Fique conosco e até já. Caro telespectador, estamos de volta. Programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje o mandamento Não Furtarás. Já vimos aí as suas múltiplas possibilidades, aplicações e interpretações deste mandamento. E para concluir a nossa lição de hoje, em consonância aqui com o texto lá da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, a alternativa que Paulo apresenta contra o furto, contra o roubo, é o trabalho lícito. E nós destacamos aqui que o trabalho é uma bênção. Está aí o ponto 4.1, fundamentado no livro de Gênesis, ou livro dos princípios, capítulo 1, versículo 26 a 28. O trabalho é uma bênção, é importante. Todo trabalho é digno. A sociedade aí estabeleceu uma hierarquia. Se você tem uma profissão X e Y, você tem um status, tem uma consideração e até geralmente recebe mais por isso. Se você faz um trabalho que é considerado de menor valor, recebe menos e ainda às vezes é criticado ou não é bem visto pela sociedade. Às vezes até os pais assim são traídos nas suas declarações. Olha, meu filho, se você não estudar, você vai ser gari. Ora, o gari também merece o seu respeito, é um trabalho digno, é um trabalho lícito. Qualquer trabalho que você faça com honestidade, o garçom, e louvamos a Deus por aquelas pessoas que trabalham com dignidade. No texto bíblico, Deus deu a atribuição a Adão para trabalhar antes mesmo da queda. Tem gente que pensa que o trabalho é decorrência da queda. Não, o sofrimento, o suor do rosto é decorrência da queda. Mas já antes do homem pecar, ele já tinha atribuição de trabalhar. O trabalho é bom, o trabalho faz bem para a mente, o trabalho faz bem para a alma, o trabalho é cultura, é construção. Agora, infelizmente, pastor Fábio, tem os casos aí do trabalho escravo, de pessoas que são oprimidas por causa do seu trabalho, pessoas que recebem uma jornada de trabalho além daquilo que elas possam suportar, pessoas que não são pagas devidamente por aquilo que elas fazem, patrões que exploram os seus trabalhadores. Então, isso aí, evidentemente, merece a crítica bíblica, mas não se deve confundir com a dignidade em si que o trabalho traz. Não é isso, pastor Fábio? É verdade. Inclusive, o próprio Deus, ele também trabalha. A Bíblia diz em João, em João, no capítulo 5, versículo 17, Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu querido irmão, você que nos acompanha pelo programa Escola Bíblica Dominical em Debate, talvez você seja um patrão, talvez você seja um empresário, talvez você seja uma pessoa que tenha funcionários ou trabalhadores sob o seu comando, ou talvez você seja um empregado, talvez você seja um funcionário e que tem patrões. A Bíblia Sagrada traz princípios que regem com justiça as relações entre patrão e empregado.
Então, se você é patrão, não vá roubar o tempo, o suor do seu empregado. Não vá querer que ele trabalhe uma jornada de trabalho além da conta, demais da conta. Se algum dia, se em algum momento, você, a sua empresa, precisar de um esforço extra, de um trabalho extra dos seus funcionários, pague hora extra. Pague hora extra, dê uma folga depois, aplique a justiça, porque Deus se agrada de quem age dessa forma. Porque aqueles que ficam explorando seus empregados, Deus não se agrada. Diz a Bíblia lá em Tiago, no capítulo 5, que Deus entra na causa. Deus entra na causa para defender o empregado e puxar a orelha desses patrões opressores. E se você, meu querido irmão, é funcionário, é empregado, a Bíblia diz que você deve servir ao seu Senhor como se estivesse servindo a Deus. Você também não pode roubar o seu patrão, você não pode roubar o tempo do seu patrão, você não pode agir com desonestidade contra o seu patrão. Então, existe responsabilidade para o patrão, mas também existe responsabilidade para o empregado. Todos têm responsabilidades nessas relações trabalhistas. Aqui eu já li esse versículo no início desta aula de hoje, mas eu quero voltar a ler Levítico 19 e 13, que é uma palavra que Deus fala assim: não oprimam nem roubem o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Então, observe que como Deus se preocupa em proteger, porque normalmente, na relação patrão-empregado, normalmente o patrão é a parte mais forte e o empregado é a parte mais fraca. Então, geralmente, acontece mais injustiças do lado do patrão do que do empregado, mas pode acontecer de ambos os lados. Então, por isso que a Bíblia diz aqui, para o patrão não oprimir e nem roubar o seu próximo e não reter o salário dele até amanhã. Então, meu irmão, cuide bem da sua folha de pagamento, cuide bem do salário dos seus empregados. Quando você receber o dinheiro, quando chegar o dia acordado, pague devidamente, direitinho, não atrase nem um dia, porque aquele seu empregado, ele ganha já tão pouco e ele tem compromissos, ele tem necessidades que não podem ser adiadas. Então, Deus está fiscalizando a sua folha de pagamento, Deus está fiscalizando as nossas vidas. Pastor Zé Roberto, com relação à questão dos bens, o crente, ele tem bem, ele pode ter bens, há alguma incompatibilidade entre o exercício piedoso da fé cristã e a posse de bens? Jesus era rico. Como é que fica essa história da teologia? Eu já vi no Facebook uma imagem dizendo que a teologia da prosperidade, o camarada lá disse que conheceu Jesus e Jesus, ele tinha um carro e Jesus deu outro carro. E aí o verdadeiro cristão diz: não, eu conheci Jesus e eu tinha um pão, eu tinha 2 pães e Jesus mandou repartir e agora eu tenho só um. Então vamos orientar aí biblicamente. Com base no Evangelho de Jesus Cristo, o acúmulo de bens não deve ser o objetivo central da vida das pessoas. A vida da pessoa, disse Jesus, não consiste nos bens que ele ou ela consegue acumular. O próprio Jesus foi desprendido das riquezas. Ele criticou aquelas pessoas que colocam o foco nos bens terrenos. Ele mandou que antes as pessoas acumulassem tesouros ou riquezas nos céus. Jesus também denunciou aqueles que se dobravam diante de um Deus, que é o Deus Mamon, que era o Deus da riqueza. E algumas pessoas nos dias atuais deram outro nome a esse Deus e chamam esse Deus de mercado. E tem muitas pessoas que investem no mercado, só querem saber do mercado, só se preocupam com o mercado e às vezes esquecem das pessoas mais pobres, necessitadas, que estão ao seu redor. Então, o acúmulo de bens, essa opulência, a ostentação, o consumismo tão forte na nossa sociedade, ela não tem o respaldo do Evangelho de Jesus. Em relação, pastor Fábio, essa questão da teologia da prosperidade, eu digo sempre que existem 3 teologias com P's, com a letra P, que estão aí nas grandes discussões nas redes sociais. E 2 delas são faladas, são abordadas e uma é esquecida. A primeira, que você acabou de destacar, é a famosa teologia da prosperidade, que eu prefiro chamar de teologia da ganância.
E aí, hoje, as pessoas institucionalizaram e já acatam com naturalidade a história da ganância. Hoje você tem que ser ganancioso e tem que, com satisfação, dizer que é ganancioso. Ainda diz que isso é vitória e bênção de Deus. Exatamente. Então, é a teologia da prosperidade, que já está em alguns contextos evangélicos, se é que a gente pode chamar isso de evangélico, né? Então já está em alguns contextos, algumas igrejas pregando, defendendo. A pessoa, olha, eu tinha um carro agora depois que eu estou na igreja tal, não diz que é da evangélica. Agora depois que eu vim para a igreja tal, X, Y e Z, agora eu já tenho 2 carros, 3 carros. Essa teologia da prosperidade não tem o respaldo do evangelho de Jesus Cristo. A outra teologia é o extremo, é a teologia da pobreza. Tem gente que diz que você não pode ter nada, olha, quem é cristão tem que se desprender de tudo, tem que dar tudo aos pobres, tem que passar fome. Então esse é o outro extremo, é a famosa teologia da pobreza, que algumas pessoas até chamam de teologia da miséria. Então, não, Jesus não foi contra você ter o seu necessário, o pão nosso de cada dia, que eu digo que é a outra teologia com P, que essa sim é bíblica e evangélica, que é a teologia da provisão. O que é a teologia da provisão? É você ter o necessário, é você estar contente. Paulo diz, olha, se você tem aquilo que é necessário, estejam contentes. O autor da Epístola aos Hebreus também reforça esse ensinamento, que é a teologia do contentamento, a teologia da provisão, que nós precisamos ensinar mais nas nossas igrejas, para que os irmãos não fiquem tão obcecados, ansiosos, angustiados, querendo acumular muitos bens, tentando se voltar para uma vida consumista, para satisfazer o seu vizinho, para ter um carro igual ao do outro, uma casa igual ao do outro, e por aí vai. Então é preciso que se tenha cuidado, sobretudo que não venhamos a nos esquecer do que Paulo disse a Timóteo. E interessante que esse texto a Timóteo foi escrito para um pastor. Os pastores também tenham cuidado com a ganância, tenham cuidado com esse espírito que está tão forte em nossa sociedade. Paulo diz assim, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Veja só o que diz o texto bíblico. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro, diz Paulo, é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Eis aí o que o texto bíblico nos diz. É verdade, pastor Roberto. Diz aqui o tópico 4.2 da nossa lição, a respeito dos bens. Jesus renunciou à riqueza e, pelo que parece, esperava o mesmo dos discípulos. Então, a gente observa que essa conquista de bens materiais não é o objetivo, né, maior, não pode ser uma meta principal na nossa vida. Jesus falou, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E aqui nós queremos trazer uma palavra direcionada aos pastores, aos homens de Deus, aos obreiros do Senhor, porque a Bíblia adverte muito, porque essa teologia da prosperidade aí tem sido praticada e ensinada por muitos falsos obreiros, que a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 5, na parte B do versículo 5, que esses falsos obreiros pensam que a piedade é fonte de lucro. Eles querem usar a religião e a fé para enriquecer. Então, um obreiro do Senhor, um trabalhador da seara do Senhor, ele nunca deve trabalhar na obra de Deus pensando em ser rico. Por mais que ele já tenha 40, 50 anos de ministério, por mais que ele já tenha sofrido na vida, ele não pode querer agora, do dia para a noite, tirar todo o desconto, todos os atrasados e virar milionário. Ele é digno, é justo que ele tenha um final de vida mais tranquilo, mais sossegado,
com a melhor abastança. Isso é justo também. A gente não defende aqui a teologia da miséria, não. Nós defendemos que, inclusive a Bíblia diz que os obreiros que governam bem e que trabalham na palavra e na doutrina devem receber duplicados honorários. A Bíblia, ela também garante essa recompensa àqueles que trabalham, que governam bem, aqueles obreiros produtivos. Isso aqui é bíblico, mas isso também, duplicados honorários, não significa que seja honorário 100 vezes mais, não. Então tudo tem limite, e aí Paulo diz assim a Timóteo, escrevendo que serve para todos os obreiros, diz assim: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, fica aí este conselho, fica aqui esta palavra, né, de como nós devemos tratar e se relacionar com os bens materiais. Deus, ele pode abençoar, Deus pode fazer prosperar qualquer um de nós, mas esta prosperidade, esses bens que o Senhor nos concede, implica também numa responsabilidade de usar esses bens de forma que glorifique a Deus, que pratiquemos a generosidade, de forma que possamos, pastor Zé Roberto, usar esses bens da forma como Deus se agrada. Muito bem, então fica aqui a mensagem: ao invés do furto, do roubo, vamos difundir a cultura da generosidade. Vamos abrir mão, ajudar aqueles que mais necessitam e que isso prevaleça e predomine em nossa sociedade. Estamos chegando ao final de mais um programa. O programa Escola Bíblica Dominical em Debate está chegando ao seu final, mas o debate continua lá na sua congregação, lá na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Não fique em casa, domingo pela manhã, às 9 horas, vá para a Escola Dominical, você e toda a sua família. Nosso abraço, a nossa saudação e até o próximo programa, se o Senhor nosso Deus nos permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado pela sua audiência.